esses riscos que um estadual traz. O São Paulo é muito claro, ele tem uma realidade diferente da do Flamengo, faz muito tempo que ele não conquista. Estadual, por exemplo, São Paulo não ganha desde 2005. E o São Paulo tratou esse estadual, palavras de sua própria diretoria, como uma Copa do Mundo. A tal ponto que o São Paulo foi o único clube dos brasileiros na Libertadores que realmente priorizou o estadual até aos jogos que poderiam lhe dar a vaga na Libertadores. O São Paulo foi com dois times reservas contra o Rentistas no Uruguai e contra o Racing no Morumbi, quando ele ainda não estava nem classificado para a próxima fase da Libertadores, porque ele priorizou as decisões de estadual. E decisões contra a Ferroviária, contra o Mirassol e agora contra o Palmeiras. Então o São Paulo dá um peso para o estadual enorme, porque é um clube que não conquista nada há muito tempo. O Palmeiras, eu queria analisar isso com vocês. O Palmeiras se manteve coerente com a sua postura de estadual, de tratar o estadual como um torneio preparatório, como um torneio de pré-temporada, porque foi com time reserva no estadual até quando jogou a sua vida. Só mudou de postura quando estava matematicamente classificado em primeiro do seu grupo. Aí sim o Palmeiras foi lá e escalou time reserva na terça-feira contra o Defensa e Justiça. E o Abel se irritou muito com as críticas. Abel, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, se irritou muito com as críticas que eram feitas à campanha do Palmeiras no estadual. Me parece que uma resposta a isso, quero conversar com vocês, é o fato de ele ter destacado o auxiliar dele, o João Martins, nas entrevistas pós-jogo contra o Corinthians na semifinal e ontem. Foram duas entrevistas do auxiliar, o Abel sequer foi à entrevista. Podemos debater se isso é bom ou se isso é ruim, mas para mim isso é parte de um plano de comunicação do técnico do Palmeiras, tirando o peso do estadual, que é algo que ele fez desde quando o Palmeiras estava numa situação difícil. E ele segue assim, a mensagem que ele quer passar, no meu entendimento, é essa: olha, o estadual tem um peso tão menor na nossa temporada que na entrevista pós-jogo, quem vai é o meu auxiliar. Como é que você viu a decisão que o Palmeiras tomou? Começa contigo, Mansur. Eu acho que tem isso que você falou, eu acho que tem dois recados. Eu acho que ele tentou, durante as suas últimas entrevistas, passar dois recados. Um deles era esse, do peso do estadual, das prioridades, e concordo inteiramente com você. O Palmeiras foi coerente, porque só alterou quando a sua situação na Libertadores estava absolutamente encaminhada e resolvida. Mas acho também que ele quis passar a seguinte mensagem: esse calendário ele é sufocante. Eu não tenho o que dizer a cada 48 horas para vocês. Então ele coloca uma outra pessoa para falar. Acho que tem a questão da prioridade e acho que tem a questão da necessidade de se repensar isso que se fez no futebol brasileiro, no futebol paulista, especialmente após a paralisação da pandemia, dos jogos a cada 48 horas. Agora, acho que há outras maneiras. Acho que em um jogo ou outro, e o auxiliar, porque você já não tem mais discurso, você tem pouco a acrescentar, ok, acho que é uma decisão possível, embora discutível. Acho que é uma questão de respeito ao evento em que o seu clube entrou, né? Se o seu clube está naquele evento e a imprensa está cobrindo o evento, acho que cabe ao treinador falar sobre esse jogo. Afinal de contas, quem comandou o time foi ele. Quem pode responder sobre determinadas estratégias e planos empregados no jogo é o treinador. Acho especialmente complicado quando chega a uma final com essa postura. Porque ali há uma série de fatores importantes e nobres a se discutir na ocasião. O Palmeiras entrou com a sua equipe principal, o jogo teve uma repercussão imensa por ser uma final de Paulista, no momento em que os dois times a priorizaram e entraram de peito aberto nela. Então ali eu acho que, especialmente nesse jogo, a presença do Abel era recomendável. O Casão, a gente tem aqui 3 jornalistas, né? E o Casão já deixou claro, e óbvio, ele vê o futebol com o olhar de um ex-atleta. Hoje comentarista, mas com o olhar de um ex-atleta. Para um ex-atleta, Casão, tem alguma diferença? Como é que você vê a postura do Abel de deixar o auxiliar dando entrevista no campeonato estadual? Eu acho que ele está preservando um pouco o conflito com um confronto de perguntas com a imprensa. Ele é um treinador que estava sendo contestado pelos torcedores, é um treinador que toma muito cartão amarelo, vai expulso, tomou cartão amarelo ontem, e eu acho que esse cartão amarelo de ontem ia virar uma pauta nas perguntas em relação ao jogo. O jogo não foi tão... não teve tantas chances assim de gol, e mais um cartão amarelo para o Abel seria um assunto a se discutir ontem. Ele ia ter que se explicar com perguntas e tal, e eu acho que ele está fazendo essa troca com o auxiliar
para dar uma preservada na imagem dele e nas discussões com jornalistas. Eu acho que é preservação, por enquanto. Eu não vejo tanto como mostrar que o Campeonato Paulista tem muito menos interesse. Eu acho que ele está dando uma preservada na imagem, porque é muito rebelde em campo mesmo, é o comportamento dele, não é uma crítica. Falar que a pessoa é rebelde não é crítica, né? Muita gente distorce as coisas. Falar que a pessoa é rebelde é uma questão de comportamento da pessoa, né? Ele sente muito o jogo, ele reclama muito, ele agita ali na área técnica e acaba tomando cartão amarelo. E já foram vários cartões amarelos. E ontem ia ser uma pauta, e eu acho que ele está colocando o auxiliar por causa disso, para evitar o conflito. Interessante. PVC? Primeiro que assim, quem tem que se definir a importância do campeonato é o campeonato. Eu nunca vi, cobri 8 finais de Champions League em loco, eu nunca vi um técnico de Champions League não ia à entrevista coletiva. Porque a Champions League coloca isso em contrato. Então, ponto. O Campeonato Paulista tem que dizer se é importante estar presente do técnico ou se não é. O Campeonato Paulista se deixa dizer, né? Então, assim, o campeonato tem que dizer isso. Se é contratual, o técnico vai à coletiva e não vai o João Martins. Agora, eu acho que você tocou num ponto que tem tudo a ver com o que o Casagrande falou, dele se preservar, o que o Mansur falou. Você dá 3 entrevistas coletivas numa semana, você não tem o que falar e o técnico se incomoda. E em relação ao que você disse agora há pouco, Rizé, que não foi o Abel Ferreira que se incomodou com as críticas à campanha do Campeonato Paulista. Todo torcedor palmeirense ficou incomodado nesse ano, porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores, mas o jogo foi uma porcaria. Aliás, a análise era: o jogo foi uma porcaria e o Palmeiras foi campeão. Depois, o Palmeiras fez um fiasco no Mundial de Clubes e o fiasco não levou em conta, muitas análises não levaram em conta, que o Palmeiras teve o tempo mais curto entre o título da Libertadores e a presença no Mundial. Foi muito mal no Mundial. O fato de ter ido Mundial muito mal no Mundial foi muito valorizado nas análises. Justo, foi muito mal. Então o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e foi exaltado. E logo depois veio o suposto vexame por jogar o Campeonato Estadual com o time reserva e ser ameaçado de eliminação, embora fosse a melhor campanha da Libertadores, que não é mais. O Abel se incomodou porque ele reflete um pouco do que a comunidade palmeirense se incomodou. Porque o Palmeiras teve a temporada mais vencedora em 28 anos e isso ficou ofuscado por uma série de coisas provocadas por uma maratona que não havia no Brasil nos últimos 50. Ou desde que o São Paulo foi campeão em 92, jogando 97 jogos no ano. O PVC, então, isso incomodou a muita gente dentro do Palmeiras. O Abel também. Agora, ele tá se protegendo também. Eu concordo com o Casagrande. Fala, Casão. Mas tem uma coisa, né? 2020 foi o ano mais vencedor do Palmeiras. Eu concordo, 28 foi mesmo. anos. Grandes títulos. Só que 21 veio com 2 derrotas de finais. As últimas 2 finais foram derrotadas. Casão, o Palmeiras perdeu 2 finais de torneios que só existem pelo título anterior. O Palmeiras jogou 4 finais desse ano. Pergunta na Inglaterra, se considera-se a Community Shield, que é a Supercopa, um título. Não é título. É festa. PVC. Agora, perdeu. Não. PVC. Só para concluir. São 4 finais. O Palmeiras ganhou 2 e perdeu 2. Pode ser festa para quem está analisando de fora. Agora, não é festa para quem está jogando a final. Na Inglaterra, não. Os jogadores, a comissão técnica, diretoria e torcedor do time considera que perdeu um título. E considera que perdeu 2 títulos. Foram essas 2 finais que você falou que é festiva, que o Palmeiras perdeu nos pênaltis, é que colocou um peso juntando com a má fase ou jogando mal no Campeonato Paulista, que começou a ferver as críticas em cima do Abel. Então, se o Abel ganha as 2 finais festivas, ele ia ter mais 2 títulos no ano e a coisa ia ser muito mais leve, PVC. Não dá para descontar. Não existe esse negócio de jogo festivo. Na minha opinião, existe. Na sua, não existe. Na minha, existe.
A questão é assim, eu tô dizendo pra você... Quem joga, PVC, quem joga ou quem jogou, não existe. Então, eu não entro numa final cobriu? de Copa do não sei o quê, achando que é festa. E o jogador não entra pensando que é festa. Casão, quem cobriu decisão na Inglaterra entende que existe uma diferença de análise. Claro que o jogador não vai entrar. Não vai entrar. É claro que o jogador não vai entrar, porque na Inglaterra tem uma história de mais de 50 anos desse tipo de jogo. A gente está começando a ter uma cultura desse tipo de jogo. Claro que ninguém vai chorar título. Eu não estou dizendo que vai chorar título. Tem um peso, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o Palmeiras jogou 4 decisões em 2021. 2 delas referentes à temporada 2020. Mas foram 4 decisões em 2021. Ele ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Ele perdeu a Supercopa e a Recopa, que são troféus que só existem em função de ter vencido a Copa do Brasil e a Libertadores. Senão não tinha Recopa e Supercopa. Então, o que eu estou dizendo para você só é que dentro do Palmeiras, e não só dentro do Abel, existiu um incômodo da maneira como houve essa temporada. O Palmeiras ganhou a Libertadores e foi criticado pelo jogo ruim. O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e foi criticado pelo Mundial. O Palmeiras jogou o Campeonato Paulista e foi tratado como vexame quando ele lidava com o Campeonato Paulista como nós da imprensa falamos há 20 anos que é para lidar. Ou seja, o Campeonato Paulista é o resto. Eu vou fazer a experiência. E aí, então, se tratou como vexame. Isso teve um incômodo, não foi em mim. Foi em boa parte de quem está dentro do Palmeiras. O comportamento do Abel reflete isto. É isso que eu estou dizendo. PVC. E, ó, Mansur, só um pouquinho. E natural que o PVC e o Casão tenham visões divergentes, Claro. Natural. Não, E assim... Deixa eu só falar... Eu, por exemplo, eu tenho uma visão diferente da dos dois. Vendo Palmeiras e Flamengo, sinceramente, para mim, pouco importa quem ia perder aquela decisão nos pênaltis, porque foi um jogaço em Brasília. O que mais me chamou a atenção ali foi, caramba, olha como Palmeiras e Flamengo podem competir em altíssimo nível. E como o time do Palmeiras, de quem se dizia no ano passado, foi campeão, mas não encantou. Olha quando ele enfrenta o Flamengo, como é um choque em que tudo pode acontecer. Porque o Palmeiras teve por um triz para ser campeão nos pênaltis. E quem vencesse nos pênaltis não ia mudar a minha análise. E na derrota para o Defensa, a minha visão foi a seguinte: caramba, cara, esse time argentino, que time enjoado, cara. Que time chato, cara. E tem demonstrado isso, inclusive, ao longo da temporada. Só falar uma coisa. PVC, quando a gente vai discutir um assunto de futebol que tem visões diferentes, não precisa Estamos puxar, debatendo, por exemplo... não discutindo. Calma, peraí. Não precisa puxar, por exemplo, assim, quem cobriu 5 finais desse jogo na Inglaterra sabe que não sei o que lá. Uma ocasião você fala o tempo inteiro que você está analisando como jogador. Peraí. Quem jogou esse tipo de jogo sabe a importância que é. A Juventus foi campeã da Copa Itália. A Inter foi campeã do Campeonato Italiano. Na próxima temporada vai jogar Inter e Juventus, Supercopa da Itália. Vai ver se é brincadeira. Vai ver se é legal começar a temporada perdendo o outro. A gente está aqui, cada um pela sua experiência. Você, como disse, com a sua experiência de jogador. Eu, com a experiência de quem cobriu 8 finais de Champions League. Cada um traz a sua experiência para um debate. E nós não estamos discutindo, nós estamos debatendo. Eu estou dizendo para você que, na minha opinião, o comportamento do Abel reflete o comportamento, o sentimento que existe dentro do clube que ele trabalha. É só isso que eu estou dizendo. Agora, a cultura... Beleza. Quando você pega assim a Supercopa da Espanha... PVC, eu só vou falar uma coisa. Eu vou repetir o Edmundo. Você tem razão, PVC. Você está sendo grosseiro, Casão. Não estou sendo grosseiro. É quando você começa a discutir ou debater um assunto que a outra pessoa não sempre vem com uma resposta, Esse nosso debate já deveria ter acabado faz muito tempo. Não é um programa do PVC e Casagrande, já deveria ter acabado. Só que quando eu dou minha opinião sobre... Quando eu dou minha opinião sobre ex-jogador, aí eu acho que vai acabar o debate, você vem com outra coisa em cima. É a sua característica, PVC. Eu não estou fazendo uma crítica a você.
Caramba, eu também tenho as minhas características e comentaristas que incomodam outras pessoas. Isso aí não é um problema, não é grosseria, não é ser irônico, não é nada. É apenas característica minha, sua, do Rizek e do Mansur. A gente tem muita gente que gosta da gente, tem muita gente que não gosta. Eu vou dizer para você uma última. Eu vou dizer para você uma última coisa. Eu vou dizer para você uma última coisa. O Edmundo é muito meu amigo. Eu sei, PVC. Quem falou que ele é seu inimigo? Eu falei que ele é seu inimigo? Não, eu citei um fato que aconteceu na TV, caramba. Você poderia ter citado é muito meu amigo. Eu ter discutido Gosto com muito outras pessoas. Mas quem está falando que ele é seu inimigo? O Caio é meu amigo também. Não falei que você falou. Eu trabalho eu não disse com o Caio, que você falou. Eu estou dando um exemplo. Eu não exemplo disse que você falou, Casão. Eu posso. Não disse que você falou. Deixa eu tentar mediar aqui. A minha visão, vendo vocês debatendo. Primeiro que eu acho que o debate é ótimo, cara. Para quem assiste um debate, a melhor coisa é quando duas pessoas discordam com bons argumentos. E eu acho mesmo que são maneiras distintas de ver o futebol. Natural, não tem como ser diferente. Quem jogou, que é o caso do Casão, vê o futebol de outra forma. O cara viveu o futebol. A gente vive o futebol do lado de fora, como jornalista, como espectador. Eu acho que é por isso, na minha visão de quem estava acompanhando os dois, que os amigos aqui invocaram isso. As coberturas que o PVC fez, as finais que o Casão disputou. São pontos de vista divergentes mesmo. E eu acho que a gente aqui no programa, quando consegue ter esses pontos de vista divergentes, o programa só cresce. Sinceramente, eu estava gostando de ver o debate. Acho que não tem nenhum problema nas divergências aí. Ô, Rizek, PVC, não precisa ficar bravo, PVC. Foi só um debate. Não tô bravo, não, eu tô triste. Não, eu não tô bravo, não, eu tô triste. Então não fique triste. Caramba, por que você tá triste? Porque você falou de uma coisa, de um acontecimento que está absolutamente superado do passado, que você nunca me perguntou PVC. a respeito. Só isso. PVC, então me desculpe, cara. Eu não sabia do peso que tinha isso para você. Eu fiz um comentário para terminar um assunto. Aqui, eu não quis te desrespeitar. Eu não quis deixar você triste. Toca aqui. E eu espero... colocar a mão do jeito que a gente toca um na mão do outro. PVC, sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu sou uma pessoa que sou muito atacado e eu também fico triste muitas vezes durante o dia. Sabe? Quando eu vejo um comentário agressivo, preconceituoso de pessoas... Eu nunca ataquei. Do Atlético, jamais. Isso aí me entristece. Eu jamais. Não, você não. Eu jamais ataquei. Eu tô falando que... PVC... Jamais vou atacar um negócio desse jeito. Não, ninguém. Você não falou. Eu estou dando um exemplo de tristeza. Você ficou triste com o meu comentário? Eu estou falando para você que eu sei como você se sentiu, porque eu me sinto várias vezes durante o dia assim, com tristeza, com comentários que as pessoas puxam do meu passado. Eu falei, você tem razão. Eu me desculpo, eu não deveria ter puxado uma coisa do passado que eu não sei qual foi as consequências dessa história. Mas eu só dei um exemplo do meu passado, porque as pessoas puxam também o meu passado, no meu caso, para agredir. Eu com você não foi para agredir. Eu não tive a mínima intenção de te agredir, de ser irônico, sabe? Eu quis só terminar um assunto num tom de brincadeira que para você o assunto pesa muito. Desculpa, eu não sabia disso. Ô Mansur, quem tem razão, o PVC ou o Casagrande? Não precisa falar. Mas olha só, eu sinceramente como âncora, eu gosto de ter gente divergindo aqui, cara. Debate é isso, debate é isso. Espero que vocês não se acanhem em seguir divergindo e se quando um se incomodar com o outro, que vocês se expliquem aqui, porque eu tenho certeza que estou tratando com dois caras que se respeitam pra caramba aqui no programa.